finalizada a rodada de número 5 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não entrou em campo, ou seja, tem um jogo a menos em relação a muitos outros clubes. E o Cruzeiro terminou a rodada na 10ª colocação. Em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no domingo, lá em Goiânia, diante do Atlético Goianiense. O Cruzeiro tem 7 pontos ganhos, está a 1 ponto do G6, que é aquele time que vai para pré-Libertadores. O quinto e o sexto eles vão para pré-Libertadores. Cruzeiro a 2 pontos do G4, aí é vaga direta na Copa Libertadores. E a 3 pontos da liderança. O líder do Campeonato Brasileiro tem 10 pontos conquistados. E em relação à zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem 4 pontos de vantagem. É uma distância considerável para apenas um começo de Campeonato Brasileiro. Claro que a gente sabe também como é disputado o Campeonato Brasileiro e neste começo tudo fica muito embolado, mas pelo cenário não ter entrado em campo, o Cruzeiro termina aí em uma colocação razoável na 10ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o assunto agora é Copa Sul-Americana, porque nesta terça, em Valledupar, o Cruzeiro enfrenta o Alianza, buscando a primeira vitória no Grupo B da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que chegou na noite de ontem a Valledupar, aquele voo fretado da empresa Sideral. O Cruzeiro teve a parada em Manaus para reabastecimento e depois seguiu para a cidade colombiana de Valledupar. Hoje, a programação tem uma entrevista coletiva meio-dia no hotel onde o Cruzeiro está concentrado. Vamos acompanhar esta entrevista no dia de hoje. Vamos aguardar qual jogador vai falar. E depois disso tem o último treinamento. O Cruzeiro vai informar também os detalhes desta última atividade. O jogo nesta terça e o Cruzeiro retorna na quarta de voo fretado. Tem quinta, sexta e sábado de preparação para o jogo diante da equipe do Atlético Goianiense no domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra define nesta segunda-feira o time que começa com uma tendência de Barreal iniciar, ele que entrou muito bem na vitória sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro há pouco mais de uma semana, o jogo que aconteceu no Mineirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Bora de notícias, quero começar falando sobre o Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, uma pessoa do Palmeiras me confirmou que o Verdão já tem em mãos uma proposta do Chelsea pelo Estevão William, também conhecido como Messinho. Eu vou chamar de Messinho, eu acho muito mais divertido. A proposta do Chelsea é de 218 milhões de reais fixos, mais 136 milhões de reais em bônus. A gente está falando de mais ou menos 355 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. Hoje, o Palmeiras tem 70%, os outros 30% são da família do Messinho. Era para o Cruzeiro ter 20% dessa participação no lucro, de acordo com o João Paulo Sampaio, em 2021, quando o gerente da base Alviverde fechou um acordo com o Messinho para tirá-lo de graça do Cruzeiro, ele ofereceu para os dirigentes da Raposa 20% do valor de uma venda futura. E também, de acordo com o João Paulo Sampaio, o então presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse não a essa oferta de 20% do valor de uma venda futura. Ele entendia que o Cruzeiro precisava brigar na justiça para ter a recomposição dos direitos ou ser indenizado. A alegação do Cruzeiro é de que houve um aliciamento por parte do Palmeiras. No final das contas, o Palmeiras foi inocentado, o Cruzeiro não tem direito a 20% e vai perder mais ou menos 44 milhões de reais. Se o Palmeiras aceitar essa oferta que o Chelsea fez, é possível que o Palmeiras peça mais, mas se aceitar, o Cruzeiro hoje deixa de faturar 44 milhões em cima do valor fixo, tá? O cálculo desses 20% é em cima dos 218 milhões de reais, o restante em bônus não entra como participação para o Cruzeiro. Ah, Nicola, mas então quer dizer que o Cruzeiro não pega nada numa eventual venda do Messinho? Pega o mecanismo de solidariedade.
0,34% do valor total do negócio, ou míseros R$741 mil. Tá bom para vocês? Inclusive, Nicola ouvindo todas as partes, a primeira notícia do Nicola aí é falando sobre o Estevão, né? Messinho, como ele quis utilizar. Messinho, Estevão, agora vai ser Estevão, não tem nada de Messinho, né? Estevão, Messinho era quando era criança, né, gente? Melhor pra ele, deixa Estevão. E aí... Eu gosto de Messinho também. Exatamente. Mas paciência. Mas pro menino é melhor Estevão. Muito melhor. Que inclusive fez gol contra o Cuiabá. Mais um. Aí tá aqui, ó. Falando, ele fez questão de mandar o Nicola, tá? Mandar agora uma notícia que fez questão de ouvir a versão do Sérgio Santos Rodrigues, né? Que estava envolvido. Exatamente. Ele citou, ele falou... Citado, né? Foi citado. Ele falou, CJ, conversei agora com o Sérgio Santos Rodrigues, queria ouvir a versão dele sobre esses 20%, e o Sérgio disse que desmentiu o Palmeiras, afirmando que nunca ofereceram nada para ele. Essa hipótese nunca foi levantada. Palavra importante, os dois lados, né? Porque muda, assim, o torcedor já tem uma birra com o Sérgio por aquele momento, aquela crise toda e tal. E aí você fala em 50 milhões, praticamente, que o time poderia ter deixado de ganhar, e aí você cria ainda uma relação pior pro cara, né? Então, assim, vamos acreditar no Sérgio que a possibilidade não existiu. O erro do Cruzeiro foi lá atrás, né? De alguma forma não ter conseguido segurar o Estevão. Claro que é muito difícil, porque tem uma idade que você não pode ter nem contrato profissional. Sim. E aí o clube vem e fala, pô, você quer ir treinar no Palmeiras? O jogador tem o direito de ir. O clube fica tem uma faixa etária que o clube tem, ele fica desprotegido. Tá. Ele fica desprotegido. Mas eu concordo. Dentro da lei, dentro de uma regra, existe essa legalidade. Perfeito. Mas não é imoral? Esse aliciamento? CJ, a discussão é boa. Na verdade, essa foi para a justiça. Existe um acordo entre os clubes, né? Existe. Inclusive já teve clubes que ficaram chegou fora. até a ser boicotado. Exatamente, em competições. Por conta do Vitor Roque. Que o Cruzeiro pegou da América nessa mesma condição. E aí foi até para a justiça e o Palmeiras foi inocentado da justiça, né? Porque de fato, assim, ficou muito incômodo para o Cruzeiro segurar o Estevão por conta de tudo que rondou o nome dele, né? Era uma criança que saiu no Fantástico de repente, envolta aí num grande problema de corrupção interna dentro do clube, envolvendo o pai dele e tudo mais. Então ficou ruim para o Cruzeiro segurar esse jogador, né? Ainda tinha toda a situação financeira do clube caótica, né? Que não tinha ali condição de... porque normalmente quando você pega um craque desse, né? O Estevão é um craque, já dá pra gente dizer isso vendo um moleque de 16 anos jogar o que tá jogando. Você pega um jogador desse talento, você não tem como segurar com um contrato, mas você vai ali, dá casa pra família, faz uma cacetada de coisa pra segurar esse moleque até o dia que você possa fazer um contrato profissional com ele. Dá emprego pro pai, que trabalhava no Cruzeiro aqui também e que parece que tem no Palmeiras. Mas a situação do Cruzeiro era tão caótica financeiramente e o nome dele ficou numa situação de envolvimento tão ruim ali com o clube e tudo mais, que ficou de fato muito ruim, né? Mas enfim, perdeu o Cruzeiro aí. Um dos muitos que o Cruzeiro perdeu por conta dessa crise aí que começou lá atrás. Boa, muita grana envolvida aí, cara. Não é? Muita grana. O Cruzeiro deixou de arrecadar aí com os dois aí milhões e milhões, mas não é pouco não. Você pega esses dois como exemplos, mas existem outros que dariam grana também, de Fabrício Bruno, Jadson, outros jogadores que foram saindo no mesmo momento, sabe? Né? O Maurício, que poderiam render muito mais. Um monte de jogador que saiu ou de graça, ou rendeu pouquinho. Fica aí com 15% e me libera, porque você tá me devendo não sei quantos mil meses de salário atrasado. Que coisa. Paga a multa ali, 24 milhões do Vitor Roque, e poderia transformar, né? Verdade. É algo surreal. Depois de dias de treinamentos, o Cruzeiro segue rumo à Colômbia para o duelo contra o Alianza pela 4ª rodada da Conmebol Sul-Americana. O Cruzeiro segue sem contar com Japa, Juan de Neno e Vital, por questões físicas, e Gabriel Grando, não inscrito no torneio. Por outro lado, Ramiro volta a ficar disponível após ser desfalque diante do Vitória. O volante, que vinha sendo titular da equipe, ficou ausente por trauma no tornozelo esquerdo, voltando aos treinos na última quarta-feira. Japa ainda não ficou à disposição do treinador neste retorno à toca. O jogador sofreu um trauma no pé e, após se recuperar, sofreu outra lesão leve na coxa, por isso não está relacionado.
Exames diagnosticaram edema muscular. Vital também fica fora por cirurgia no ombro. Dineno iniciou o processo de transição, após se recuperar de um edema na coxa e de uma fratura no nariz. Dineno passa por trabalhos de fortalecimento muscular, após edema na coxa e fratura no nariz, e seu retorno ainda é incerto. Com 3 empates em 3 rodadas, o Cruzeiro está na terceira colocação do Grupo B da Sul-Americana. Logo acima estão o La Calera, com 4 pontos, e a Universidade Católica, com 7. O Alianza é o lanterna, com 1. Apenas o líder avança às oitavas de final, enquanto o segundo colocado de cada chave disputará a repescagem contra algum dos terceiros colocados da Libertadores. E aí, pessoal, o que acharam? Comente aí. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Falou, galera, vamos pra frente!